Olá pessoal, professora Ana Carla falando. Essa é a nossa quarta aula da disciplina Direito Administrativo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre administração pública, função administrativa do Estado e órgãos públicos. A gente já viu nas aulas anteriores, né, qual que é a ideia de Estado, o conceito de Estado, o conceito de governo. Retomando um pouquinho os principais aspectos do que a gente já viu, a gente pode pensar que o Estado ele é um organismo dinâmico de índole social regido pela lei. No caso do Brasil, o nosso Estado é um Estado democrático de direito e é um Estado social. Esse foi o que a Constituição de 1988 instituiu com a nossa Carta Magna. Alguns elementos compõem essa noção de Estado. A gente viu lá na disciplina Direito Constitucional que elementos são esses: povo, território e soberania. O Estado, quando se apresenta para o cidadão, ele se apresenta através de uma organização, né? De uma organização da administração, que ela estaria como uma estrutura legal de órgãos que desempenham a função administrativa, e também os agentes públicos, que são investidos de competências, né? Eles têm funções e têm competências para realizar essas atividades. Essa organização do Estado, ela tem subdivisões, né? Que podem ser órgãos, podem ser aparelhos, né? O que seriam esses órgãos? A unidade administrativa, que é um instrumento ou parte que exerce atividades específicas. Esses órgãos eles podem ser singulares, eles podem ser coletivos, eles podem ser centrais, eles podem ser locais. E aparelhos é um sistema de órgãos que convergem para uma mesma função geral. Então a gente tem o federal, estadual, distrital e municipal. Dentro dessa estrutura da administração pública, se a gente retomar aí o conceito de administração, a gente vai ver que existe a administração no sentido material ou objetivo, né? Ou funcional externo. Que conceito é esse? Ele está relacionado com o tipo de atividade direta ou indireta que é prestada pelo poder público, né? O conjunto de decisões e operações do Estado para atender as necessidades coletivas. A gente viu também na disciplina Direito Constitucional o que eram essas necessidades públicas, necessidades coletivas, necessidades de grupo e quando que o Estado age para socorrê-las. E a administração em sentido orgânico ou subjetivo ou formal interno é um sistema de órgãos hierarquizados ou coordenados que está atribuída aí à promoção e à realização do interesse coletivo e à entrega do serviço público. Muitas vezes, quando a gente fala a palavra administração pública, a gente está empregando exatamente nesse sentido orgânico, né? Os órgãos hierarquizados e organizados para prestar o serviço público. Esse sentido subjetivo ou orgânico, ele foi acolhido pelo artigo 37 da Constituição. O que fala lá o artigo 37? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, e aí segue o artigo 37 falando de outros incisos. Então, a Constituição, na hora que se referiu à administração pública, ela se referiu nesse sentido orgânico ou subjetivo. Onde que a gente pode buscar essas referências da administração pública? Primeiro, na Constituição Federal, o artigo 37 é o mais importante, que trata desse tema, mas também um decreto de 1967, extremamente importante para a gente entender a administração pública em sentido orgânico, que é o decreto 200 de 1967. Além disso, a Lei 10.683 de 2003. Todos esses instrumentos normativos tratam da administração pública. O que é administrar? Administrar é uma atividade que envolve 5 verbos. Planejar, que significa determinar uma tarefa e realizar essa tarefa, para realizar essa tarefa. Organizar, que é agrupar as atividades necessárias para a realização do planejado. Reunir recursos financeiros, humanos e até de infraestrutura para a realização desse planejamento. Dirigir, emitir instruções para a execução deste plano. E controlar.
assegurar a consecução de todos os resultados que foram ali estabelecidos ou esperados ou pensados no planejamento. E quando não alcançado, reorganizar o plano e corrigir eventuais rotas que sejam necessárias. Então, quando a gente fala em administrar, a gente está falando numa sequência, num ciclo, que dentro da teoria da administração, a gente chama de ciclo da política pública, que vai da escolha ao planejamento, à execução, à avaliação e à retroalimentação das atividades dentro da função administrativa, como uma das atribuições, como algumas das atribuições do gestor público. Quais são os princípios norteadores da organização da administração pública? Na aula anterior, a gente falou sobre princípios da administração pública. Agora, eu vou complementar aquelas ideias de princípio, mas eu não estou falando de princípios gerais da administração pública. Eu estou falando de princípios da organização da administração pública. Princípio da hierarquia, né? O que é esse princípio da hierarquia? É a organização vertical, né? Tem o superior hierárquico com poder de direção e tem o subordinado com dever de obedecer essas diretrizes e alcançar as metas estabelecidas. Esse poder hierárquico deriva deste poder hierárquico, deriva o poder do superior hierárquico organizar, estruturar, fiscalizar e eventualmente punir os que estão abaixo da sua linha hierárquica. Vejam que na primeira aula eu chamei bastante atenção que o direito administrativo tem passado por algumas alterações. E nessas alterações que o direito administrativo tem passado, essa ideia de hierarquia do Estado com o cidadão, ela tem sido mitigada, né? Diminuída. A noção de que o Estado está acima do cidadão, ela não faz mais sentido dentro do contexto da Constituição de 88, que serve para garantir a democracia e os direitos fundamentais. O Estado, ele tem prerrogativas, mas ele não é maior hierarquicamente que o cidadão. Mesmo porque a Constituição de 88 fala lá no seu artigo 1º, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exercerá diretamente ou pelos seus representantes eleitos. Então vejam que a ideia de hierarquia que a gente está falando aqui não é hierarquia do Estado em relação ao cidadão, mas é hierarquia do superior hierárquico em relação ao subordinado dentro da organização administrativa para que possa executar as atividades conforme o planejado. Quais são os efeitos dessa hierarquia que existe na organização administrativa? Poder de comando, dever de obediência, poder de revisão e anulação dos atos praticados por subordinados, né? Anulação quando ilegais e revisão quando eles não são mais convenientes ou oportunos. E também um dos efeitos dessa hierarquia é poder delegar competências a quem está abaixo na hierarquia ou avocar, chamar para si competências originalmente delegadas. Dentro ainda da ideia de hierarquia, vale a gente lembrar que essa delegação ela não é irrestrita, tá? A gente não pode delegar qualquer coisa. Ela só atinge certas funções específicas atribuídas a determinados agentes e abrange funções genéricas e comuns da administração. Não são funções próprias e específicas de algumas autoridades. A subordinação, ela ocorre na administração pública direta, né? Então, os subordinados, né, estão ali dentro daquela relação da administração pública direta. Quando a gente fala da relação entre a administração pública indireta e a administração pública direta, a gente não usa o termo soberania, a gente usa o termo vinculação. Então, a Universidade de São Paulo, que é uma autarquia, faz parte da administração pública indireta, ela tem uma vinculação com a administração direta do governo do Estado de São Paulo, mas não uma hierarquia, mesmo porque, por ser uma universidade, ela é uma autarquia de caráter especialíssimo, que tem, dentro da Constituição Federal, uma prerrogativa a mais até do que as agências, né? Se a gente for fazer uma gradação aí das autarquias, temos a autarquia comum, temos as agências reguladoras, que são autarquias especiais, com bastante prerrogativas, e nós temos uma autarquia especial, especialíssima, no caso, as universidades, quando se colocam na forma de autarquia,
Porque a Constituição lhe dá outras garantias que ela chama de autonomia universitária. Essa hierarquia, ela pode ser interna, que é entre agentes públicos, ou ela pode ser externa, que é entre órgãos públicos, um órgão superior a outro ou um agente público superior a outro agente público. Os poderes e as prerrogativas do superior hierárquico são de direção, como eu falei para vocês, né? Ele dá ordens e instruções normativas, supervisão, né? Quando ele pode suspender ou revogar atos dos subalternos, inspeção, que é o ato de fiscalizar a execução das atividades, e disciplinar, que é no caso de necessidade de punição. Mesmo quando há necessidade de punição, a gente tem de lembrar, como eu já falei para vocês na aula anterior, que a administração pública ela deve obedecer todos os princípios do devido processo legal. Como é que se desconcentra, né? Como é que se desconcentra as atividades da administração pública? Tem duas palavrinhas que são comumente referidas, inclusive em concursos públicos, né? Desconcentração, que é essa primeira que a gente vai falar, e descentralização, né? Vamos falar um pouquinho delas duas. A desconcentração, ela pressupõe a hierarquia. Quando a gente está falando de desconcentração, a gente está falando da distribuição de atribuições dentro do organograma da administração pública direta. Para vocês não esquecerem, eu vou dar o exemplo de um copo com água e açúcar. O que acontece se você colocar mais água nesse copo? Vai deixar de ser uma solução de água com açúcar? Não, vai continuar sendo. Mas o que acontece quando você põe mais água? Você desconcentra, né, as proporções daquela substância que está ali no copo. A desconcentração na administração pública é bem parecida. O que você faz? Você tem ali todas as atribuições no órgão central e ele vai distribuindo através do organograma em competências, vai criando áreas, vai criando setores, vai colocando agentes públicos e distribuindo aquela competência. Ela pressupõe a hierarquia, né? Para que você faça um processo de desconcentração, você tente fazer o processo de hierarquia. Ela transfere para um agente local do Estado o poder de decisão, né? Que organicamente estaria centralizado na maior hierarquia, ela vai transferir, tá? E ainda assim a gente está falando de administração pública direta. Na descentralização, o movimento é um pouquinho diferente. Você transfere para outro ente federativo, né? No caso, Estado, Distrito Federal ou município, aquela atribuição, por exemplo, que era da União, ou para terceiros. Você vai distribuir aquelas competências, você vai passar aquelas competências, né? Como institutos privados, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, fundações. Aí a gente já está falando da relação da administração pública direta com a indireta. Então, ou você tem entre os entes federativos uma descentralização, ou você tem da administração direta de qualquer um dos entes federativos para a administração indireta desse mesmo ente federativo. Você está numa situação de descentralização. O poder de decisão, nesse caso, ou de atuação, originariamente, que era exercido lá pelo órgão central, né, vinculado à administração direta, sai da administração direta para a administração indireta. Isso se confunde com delegação? Não. Normalmente, num processo de desconcentração, você vai delegando funções, né? Num processo de descentralização, você pode delegar coisas da União para os estados, para o município, mas são conceitos distintos. A delegação é um ato de transmitir a outro poderes que eram originariamente seus pela lei, né? Você transfere para outros, mas você tem de ter cuidado com o que delega, né? Precisa distinguir claramente o órgão do agente público, tá? E na administração pública é comum você ter delegação, né, com o intuito de distribuir melhor as funções, as atividades. Mas a própria lei ou a Constituição pode determinar
funções que são indelegáveis, que só podem ser exercidas por aquele agente político ou aquele agente público, tá bom? A desburocratização. A ideia de desburocratização está muito ligada à ideia de administração pública eficiente, para facilitar a vida dos cidadãos e renovar as estruturas e os métodos de ação da administração pública. Não é um assunto novo, mas é um assunto que a gente vai retomar no próximo vídeo. Espero você daqui a pouquinho.